A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Que prazer poder estar com o pastor Maurício na Igreja Aliança e ver este povo aqui tão abençoado, transbordando da presença do Senhor. Amém, irmãos? Esse culto aqui está abençoado, não está? É porque você está aqui, você é um abençoador. Amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tome seu assento, por favor. É muito bom estarmos aqui juntos. Meu nome é Anderson, sou pastor já há 30 anos, vou completar de ministério a tempo completo. Sou casado com a pastora Márcia. Na nossa igreja, as pastoras, elas pastoreiam crianças e discipulam mulheres. Então essa é a função da minha esposa. Temos 3 filhos, Felipe, mais velho, Isabelle, do meio, Gabriela, a mais nova, tem 25 anos. Já sou avô de 2 meninos, Joshua, de 3 anos, e Zion, de 1 ano. E ao longo desses anos que nós temos pastoreado, Deus tem nos abençoado, e recentemente, há 12 anos atrás, iniciamos um novo projeto de igreja aqui em Curitiba, chamada Centro Familiar de Adoração, mais conhecido como CFA pela sigla. E ao longo desses 12 anos, que o Senhor nos deu, desde 2013, o Senhor nos colocou no coração também plantarmos igrejas. Então temos uma igreja prevalecente no bairro Portão, e estamos caminhando em aliança com mais 10 igrejas debaixo da nossa supervisão. Estamos afiliados à Vinha, o ministério da igreja Vinha, juntamente com o pastor Aloísio Silva, em Goiânia, e eu sou o supervisor da Vinha regional, as igrejas que acompanho, aqui em Curitiba e no Paraná. E o Senhor, ao longo desses anos, nos deu também esta oportunidade de estarmos com o Concílio Evangélico das Igrejas Associadas, na qual sou supervisor e presidente desse concílio, e o nosso propósito é estender o reino de Deus por todas as partes. Assim como eu vejo também esta igreja aqui, do pastor Maurício, uma igreja prevalecente, a Igreja Aliança, e que também tem no coração esta visão de plantar igrejas. Cada célula é uma congregação, uma igreja, mas nós temos visto aí os irmãos estenderem-se pela região metropolitana, e eu creio que Deus fará muito mais no meio de vocês. Vocês creem assim? Pode dizer amém? Deus tem derramado uma unção poderosa. Nós também somos uma igreja em células, nos estendemos a partir das células, cremos que cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, e queremos conquistar esta geração através das células que se multiplicam. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Dentro da minha história, eu comecei muito jovem no ministério, recebi um chamado desde criança, na minha juventude, adolescência, servi ao Senhor. E o Senhor desde muito cedo me chamou para a obra, e com 24 anos nós fomos para a missão, fui missionário no Paraguai. Então assim posso servir os irmãos num culto em espanhol, de repente para predicar em espanhol para os hermanos hispanos que estão por aqui. Então esses 7 anos foi uma bênção estarmos no Paraguai e servirmos ao Senhor lá. Logo depois pastoreamos ao longo de 10 anos mais em uma outra congregação, em uma outra denominação aqui da cidade. E recentemente esses 12 anos têm sido muito desafiadores, e nós temos rompido com a graça do Senhor. Eu sei que esse lugar aqui também tem rompido e tem acrescentado a graça do Senhor neste lugar. Muitas pessoas ainda vão ser alcançadas pelo Senhor neste lugar. Você pode dizer glória a Deus? Existem muitas pessoas lá fora que nem sabem, mas vão ser líderes de célula aqui nesta igreja, né? Tem muitas pessoas que estão aí nas esquinas se drogando, e estão aí de repente sem ter o que fazer, mas elas não sabem, mas elas são líderes de Deus para estar aqui nesta igreja. Você pode dizer glória a Deus?
Aleluia, glórias a Deus. Sabe, irmãos, é tão bom estarmos aqui junto com vocês e poder compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Nós já cantamos, já adoramos ao Senhor, e o Senhor já falou conosco através dos momentos que nós tivemos aqui, de louvor, de oração, de palavras, e eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Se você crê de todo o seu coração, diga glória a Deus. Eu gostaria de ler com você Lucas capítulo de número 7 e o versículos de número 25 a seguir. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está queimando dentro do meu coração, e eu gostaria que nós saíssemos daqui com uma atitude de fé para nós movermos as montanhas que estão diante de nós. Nós estamos aqui em um culto chamado Aviva Mais. E eu creio que o Senhor tem mais, e cada semana mais, e cabe mais todos os dias. Nós estamos sedentos pelo Senhor, e o Senhor vai fazer algo grandioso no nosso meio. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quantos estão aqui e estão no reino de Deus, pode dizer amém? Amém. Quem aqui se considera o menor nesse reino, pode dizer amém? Amém. A palavra do Senhor está dizendo que o menor é maior do que João Batista. E Jesus disse que João Batista era o maior de todos. Maior de todos. Aí você começa a imaginar e pensar no Antigo Testamento. Você começa a pensar em Moisés, que a Bíblia diz que não houve profeta como ele, em que tantos milagres e tantas manifestações aconteceram através de Moisés. Aí você começa a pensar em Josué, que orou, e o sol parou, a terra parou. E você começa a imaginar e pensar em Elias, que orou, e por 3 vezes caiu fogo do céu. Orou, e não choveu mais durante 3 anos e meio. Voltou a orar, e tornou a chover. Você começa a pensar em Eliseu, todos os milagres que aconteceram através do ministério de Eliseu. E você começa a pensar em todos os profetas que você pode pensar no Antigo Testamento, e você sabe, você, o menor no reino dos céus, você tem mais autoridade do que todos esses profetas. Porque o Jesus mesmo disse que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E se João Batista é maior do que todos eles, você é este que é realmente um agente de Deus para a transformação neste mundo. Você pode dizer glória a Deus? Quando nós falamos de profeta, e é isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite, profetas da nova aliança, profetas do Novo Testamento. Você é um profeta da nova aliança. Você pode dizer glória a Deus? Levante a sua mão e diga assim: eu sou um profeta da nova aliança. Sabe, porque existe a velha aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, estamos no reino, somos o menor no reino dos céus. Então, nós somos um profeta para esta geração. Dentro da palavra de Deus, nós entendemos que profetizar, dentro desse aspecto do Novo Testamento, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falando sobre a profecia, e ele fala que a profecia ela tem 3 vertentes ou 3 fundamentos. A profecia é para edificar, a profecia é para exortar, e a profecia é para consolar.
profecia é para edificar no sentido de que nós estamos construindo através das nossas palavras. A profecia também, ela tem o aspecto de exortar, mas exortar não é o sentido de que muitos têm apropriado-se desta palavra para falar palavras duras para a igreja ou para quem quer que seja. Tem muitos que com essa desculpa dizem, pastor, meu ministério é de exortação, porque eu confronto mesmo, e eu falo a verdade mesmo. Mas a palavra exortar significa levantar, significa encorajar. Então você exorta quando você encoraja, quando você levanta o irmão. Ninguém foi escolhido por Deus para diminuir o irmão, para destruir o irmão, mas o Senhor nos levantou como profeta para edificar, para encorajar, para abençoar. Você pode dizer amém? Em terceiro lugar, para consolar, para trazer consolo àqueles que choram. Então, esse é o objetivo do propósito da profecia do Novo Testamento, e nós somos esses profetas do Novo Testamento. É importante nós falarmos, é importante nós declararmos a palavra profética. É bem verdade que nós temos que fazer uma aliança com a nossa boca, com o nosso falar, porque muitas vezes usamos as nossas palavras contra nós mesmos, falando palavras negativas, e tem muitas pessoas que fazem jejum de palavras negativas. Existem pessoas que elas preferem se calar do que falar, e a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Não é sábio, mas se passa por sábio. Quando nós fazemos esse propósito de não falar palavras negativas, já é algo muito abençoador para as nossas vidas. Mas nós temos que ir mais além, nós temos que abrir a nossa boca e começar a falar palavras de fé. Nós falarmos palavra de Deus, nós falarmos palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que fortalecem, que encorajam. O Senhor nos chamou para sermos profetas da nova aliança. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém, irmãos? Aleluia! É importante nós entendermos isto, que quando você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque muitas vezes a gente fala sem pensar. Existem muitos modismos e muitas palavras que são negativas. Por exemplo, alguém chega e diz assim, estou morrendo de fome, estou morrendo de cansaço, né? Eu não consigo fazer isso, eu não suporto isso, eu não aguento o meu trabalho, eu não aguento o meu chefe. Sabe, a gente está falando palavras negativas. Quantas vezes você faz algo errado e de repente você fala, ai, mas como eu sou bobo mesmo, ai, como eu sou burro mesmo. Isso são palavras negativas. Muitas vezes fala para uma criança, mas essa criança é terrível. E muitas pessoas hoje até mesmo estão lançando palavras de maldição sobre esta nova geração, ao invés de dizer adolescentes, estão dizendo aborrecentes. Isso são palavras negativas, palavras de maldição, e nós não vamos permitir que da nossa boca saia palavras de maldição, porque a fonte que está aqui dentro é do Espírito, e não pode sair palavras rotas, palavras negativas, palavras mal-cheirosas, palavras que exalam morte. Nós temos que falar palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, veja que as suas palavras têm poder. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nessa nova dispensação, nessa nova aliança, eu e você fomos constituídos reis e sacerdotes. E o que é que faz um rei? A Bíblia diz em Eclesiastes 8:4 que a palavra do rei tem poder. A palavra do rei tem poder. A sua palavra tem poder, porque você foi constituído rei diante do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a Bíblia também diz que o sacerdote, ele tem uma função. Deuteronômio capítulo 21, versículo 5,
fala exatamente qual é a função do sacerdote. Deuteronômio 21:5 diz que os sacerdotes estão para servirem. Os sacerdotes estão para abençoar. Os sacerdotes estão também, diz a palavra, olha só, então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem. Diga assim, eu fui escolhido para servir. E olha só, e também para abençoarem em nome do Senhor. Diga, eu fui chamado para abençoar em nome do Senhor. E a Bíblia diz, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. Você tem autoridade para definir demandas. O inimigo produz demandas, mas você tem autoridade de decidir toda a demanda através da sua palavra. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga, glória a Deus. Sabe, nós temos que falar. Muitos se calam, muitos questionam. Hoje nós temos muitas pessoas questionadores. E isso é valorizado no mundo, quando alguém se pronuncia, ou quando alguém diz, eu não concordo com isso, ou quando alguém diz, eu não concordo com essa situação. E muitas vezes entram em demandas para questionar. Muitas vezes o pastor libera uma palavra profética, e alguns questionam, duvidam, e estão até mesmo em demanda com esta palavra. Nós não estamos aqui para produzir demandas, nós não estamos aqui para questionar, mas nós estamos aqui para ter uma postura de crer naquilo que a palavra de Deus diz e confirmarmos a palavra de Deus. E quando nós falamos a palavra de Deus, há poder nas nossas palavras. Você pode dizer glória a Deus? É importante falar, por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas não são automáticas. As bênçãos de Deus, elas virão sobre a sua vida à medida em que você confessa com a sua boca. À medida em que você fala a palavra. Veja, a salvação, por exemplo, é a maior bênção que nós podemos receber, sim ou não? E como que acontece a salvação? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, textual da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para salvar a todos. Quantos estão de acordo? Pode dizer amém? Mas todos são salvos? Não. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, o rechaçaram, mas agora todos aqueles que o aceitarem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca você confessar, e em teu coração você crer que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. A salvação, ela acontece quando nós cremos, mas também quando nós falamos. E assim como a salvação não é automática, Jesus morreu por todos, mas não todos estão salvos, porque isso não é automático. É necessário crer e confessar com a boca. Assim também todas as outras bênçãos advindas da salvação, elas acontecem através das nossas palavras, daquilo que nós falamos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós declaramos. A palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Quando você crê e você fala, você atrai o favor de Deus e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus. Então é preciso falar. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 13, dizendo assim, temos o mesmo espírito de fé. Ele fala que a fé é um espírito. E o apóstolo Paulo diz, temos o mesmo espírito de fé. Então fé é um espírito que contagia. Mas o medo também é um espírito que contagia. O medo, o temor, mas a Bíblia diz,
que nós não recebemos o espírito de temor, de medo, mas de ousadia e de poder. Quantos podem dizer amém? Tem muita gente que diz assim: os crentes são uma bênção, eles oram muito, mas olha só, oração, orar e ação, tem que fazer. Você tem que orar, mas você tem que fazer. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar e esperar Deus fazer. Você pode dizer glória a Deus? Nós temos que orar e na oração nós declaramos. O rei, ele senta no trono e ele manda, a sua palavra tem poder, porque ele declara a palavra com autoridade. Então veja, nós temos que declarar a palavra constantemente, declarar as bênçãos de Deus. Pastor, então agora é tudo no grito, nós vamos ganhar tudo no grito, é só falando, é só falar, é muito fácil, é no grito que nós vamos ganhar. É no grito, funcionou uma vez, vai funcionar de novo. Jericó, eles estavam ali com uma muralha intransponível, e Deus disse: marchem ao redor da cidade e gritem, e as muralhas vão cair. Irmão, é no grito mesmo que você vai vencer. Comece a declarar em fé, comece a orar, comece a profetizar na sua casa, comece a declarar a palavra profética, e sabe o que vai acontecer? Aquilo que você está falando e declarando, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Acontece. Irmãos, isso acontece. Eu tenho um amigo que ele era muito perdido, bêbado, alcoólatra, drogado, terrível, uma vida totalmente perdida. Mas ele tinha uma mãe que era uma profeta de Deus, a menor no reino de Deus, que quando ele chegava nesta situação, e aquela mãe esperando ele, até de madrugada ele chegar, quando ele chegava tropeçando, cruzando as pernas, caído de drogado, de bêbado, ela ia até o encontro dele, ela abriu o portão e ela dizia: entra, profeta de Deus, entra, servo de Deus, entra, pastor, entra, missionário, entra, evangelista, entra na sua casa. Ela ia até a casa, abria a porta e dizia: pode entrar, servo de Deus, pode entrar, profeta de Deus, pode entrar, pastor, evangelista. E ela ia declarando. E o rapaz olhava para ela e dizia: eu que bebo e a minha mãe que fica louca, doida. Jamais que eu vou ser um negócio desse. Sabe o que aconteceu? Hoje, ele é um pastor de uma grande igreja aqui em Curitiba, lá no bairro Alto, uma das grandes igrejas de uma certa denominação. E ele é um servo de Deus, ele se tornou um profeta de Deus, ele se tornou um pregador da palavra de Deus, ele se tornou um evangelista, ele se tornou tudo aquilo que a mãe dele profetizou sobre a vida dele. Há poder nas suas palavras. Você é o menor no reino, mas você é maior do que João Batista, maior do que Elias, maior do que Josué, maior do que Eliseu, maior do que Moisés. A sua palavra tem poder, meu irmão. Não se sinta diminuído, pequeno. Não se sinta tão um João ninguém, um Zé ninguém. Não. Você é uma voz profética para esta geração, e as tuas palavras têm poder sim, estão sendo registradas diante de Deus, e tem autoridade neste mundo aqui também. A Bíblia diz que Jesus, ele se assentou à destra do Pai, mas a Bíblia diz que eu e você estamos também assentados conjuntamente com ele nas regiões celestiais, meu irmão. Há poder através da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Há poder. Eu me lembro, o pastor Eibe falava um testemunho de um irmão lá nos Estados Unidos, que também era muito perdido, envolvido com gangue, envolvido com todas as coisas erradas. E a mãe dele, uma serva de Deus, e ela dizia: você, meu filho, é um filho de Deus, você é herança do Senhor, Senhor é com você, Deus vai te levantar como um pastor. E ele dizia: não, mas jamais, eu estou envolvido eu estou do outro lado, mãe, que é isso? E aí ela sempre profetizando. E aí um dia ele apareceu em casa, cabeludo, cabelão enorme.
Ele disse, meu filho, olha só, você está cabeludo, você está igual Moisés. A partir de hoje seu nome vai ser Moisés. Sabe por quê? Porque tem um povo esperando por você, para você libertar eles. E o menino falou, mas minha mãe está cada vez mais doida. Será que é por causa da idade? O que está acontecendo? Passou um tempo, a polícia fez um cerco para a gangue dele. E ele, então, se viu numa situação que ele ia morrer naquele dia. Naquela noite, ele ia morrer. Então, naquela hora em que ele não tinha escape, ele dobrou o joelho e disse, Deus da minha mãe, se você existe, salva-me desta situação, porque se você me salvar, eu vou te servir. Sabe o que aconteceu? Todos os companheiros dele morreram, mas ele viveu, foi preso, foi para o presídio. E lá no presídio, ele confirmou sua entrega para Jesus. E lá no presídio ele começou a pregar o evangelho, começou a falar mesmo. Ele foi um Moisés para salvar aqueles que estavam oprimidos lá. Se cumpriu literalmente na vida dele. E hoje esse homem é um pastor. E é um dos maiores líderes de capelania em presídios dos Estados Unidos. Porque Deus levantou aquele homem pela palavra profética de uma mãe. Sabe, há poder quando nós levantamos a nossa voz para declarar palavras de fé. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas é importante você entender que há poder nas suas palavras. Abraão é um exemplo disso. A Bíblia diz que Abraão tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, que ele teria filhos por todas as partes, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como o pó da terra. Mas passaram-se 24 anos e nada aconteceu. Mas Abraão prosperou, Abraão tinha a herança para dar ao filho, mas não tinha o herdeiro. Mas quando completou 24 anos, Deus visitou Abraão. E naquela visita, Deus confirmou a sua promessa de que o filho estava chegando. E ele disse, daqui 1 ano, o filho vai chegar. E então, naquele momento, Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E Sarai, sua esposa, mudou o nome para Sara, que significa princesa. E é tão bonito a gente falar para as menininhas novas, né? Essa menina que dançou aqui, que lindinha, que maravilhosa, princesa. Mas a princesa tinha 90 anos. E o pai de multidões tinha quase 90, tinha 98. E então agora você imagina, Deus mudou o vocabulário deles, mudou o nome deles. Rejuvenesceu eles através das palavras que eles estavam proclamando. Aí você começa a imaginar a Sara fazendo a janta e os vizinhos escutando ela chamar o seu esposo, dizendo, Abraão, pai de multidões. E os vizinhos diziam assim, mas o que é que acontece? Eles têm filhos? Não, nenhum. E ela está chamando ele de pai de multidões. Será que eles estão um pouco loucos? E aí, de repente, Abraão dizia, sim, minha princesa, eu já estou indo jantar. Disse, agora piorou tudo, estão doidinho de tudo já. Mas sabe o que aconteceu? 24 anos se passaram, a promessa estava feita, mas Deus começou a colocar palavras na boca deles, para que eles pudessem profetizar o que iria acontecer. E essa profecia, durante 3 meses eles estavam confirmando e profetizando. E sabe o que aconteceu? Passou 3 meses, ela ficou grávida. E quando completou exatamente 1 ano, ela abraçou o seu filho. E foi uma alegria completa. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? O Senhor está colocando uma palavra de fé na sua boca. Para você declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua igreja, sobre a sua célula, sobre a sua liderança. Porque as palavras que Ele colocar na sua boca, você vai declarar essas palavras e você vai abraçar o milagre de Deus, porque as suas palavras têm poder. Você é um profeta da nova aliança. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Aleluia! É o espírito da fé.
Apocalipse capítulo 19, versículo 10, fala que o espírito da fé é o mesmo espírito da profecia. A Bíblia diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe, profetizar significa, vem da palavra pro e a palavra rema. Pro quer dizer antes e rema quer dizer palavra. Então você vai falar antes que as coisas aconteçam. Você vai trazer à existência o que não é. Você vai confirmar Hebreus capítulo 11, dizendo: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção plena daquilo que nós não estamos vendo. Mas vai acontecer, porque antes de acontecer no mundo físico, Deus vai produzir dentro do seu interior uma visão profética a respeito disso, e você vai declarar em fé e a tua profecia vai se confirmar. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, existem dois tipos de profecias: as profecias causativas e as não causativas. As profecias não causativas, elas só comunicam, elas não têm o poder de alterar nada. É como a meteorologia, né? De repente você olha e está percebendo aí que estão falando que já vem uma frente fria, que vai vir novamente um tempo muito frio, e você já fica preparado. Eles estão dizendo que do dia 29, 30, a temperatura vai baixar a zero. Então essa não é uma profecia que eles estão falando e porque eles falam vai acontecer. Não, eles só estão confirmando algo que já é para acontecer. As palavras só estão confirmando algo que vai acontecer. Sabe, existem muitas coisas na palavra de Deus que já estão certas que vão acontecer. A vinda de Jesus é iminente. Você pode dizer glória a Deus? Essa é uma profecia para os nossos dias, vai acontecer. Isso vai acontecer a qualquer momento. Mas existe também agora as profecias que elas são causativas, que elas acontecem porque você falou, porque você declarou, porque você profetizou. Sabe, há um milagre de Deus na sua boca, há um milagre de Deus para acontecer através daquilo que você fala, porque quando você fala, meu irmão, há poder nas suas palavras. Você crê nisso? Pode dizer amém? Susana Wesley, a 25ª filha de um casal em 1669, essa mulher que, 25ª filha, um ambiente muito difícil na época, casou-se e ela teve 19 filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram à infância. Mas esses 10 filhos, ela os criou, e ela era uma mulher que se levantou como uma profeta na sua geração. E a história conta que essa mulher era uma mulher de oração. Onde encontrar um lugar para orar? Onde encontrar refúgio com 10 filhos na casa? Você com 2, 3, você já não consegue, não tem tempo para nada. Aquela mulher com 10 filhos, ela tirava o seu tempo de oração e orava pelos seus filhos. Ela tinha um sinal, uma senha para informar aos filhos que ela não deveria ser incomodada. Ela levantava o seu avental sobre a sua cabeça, e quando ela fazia isso, ninguém a incomodava, a não ser que fosse um assunto de vida ou morte, porque aquele momento era o momento de oração. Desta família se levantaram 2 grandes homens de Deus, John Wesley e Charles Wesley. Charles cantou e compôs mais de 1000 canções, e algumas que são cantadas até os dias de hoje. John Wesley produziu um grande avivamento na sua época e foi alguém que transformou a sua geração. Pregou e caminhou e iniciou o projeto de pregação nas ruas. Ele foi proibido e privado do púlpito na sua própria igreja, e ele falou a palavra célebre dizendo: as ruas serão meu púlpito. E esse homem transformou a história da época. É aquele que iniciou um projeto de células em 1700 e alguma coisa. Ele começou o movimento de célula através de pessoas que começaram a se reunir para buscar a Deus, buscar a santidade do Senhor.
e ele marcou a sua geração. Mas antes dele, havia uma mulher que estava profetizando sobre a vida dos seus filhos. Vale a pena você se levantar e profetizar sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Não tenha uma visão natural, não olhe de uma forma natural, olhe pelos olhos espirituais e comece a declarar em fé. E aquilo que você está falando ecoará na eternidade, ecoará no futuro da sua família, dos seus filhos biológicos, mas também dos seus filhos espirituais. Profetiza e declara, porque o Senhor vai cumprir. Eu sou uma testemunha disso. Minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos. Meu pai nunca quis nada com o Senhor, não se converteu, apesar que nos seus últimos dias eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ele e ganhá-lo para Jesus. Mas na minha infância e pré-adolescência, como eu tinha um pai que não servia a Deus e uma mãe que servia a Deus, eu me pendia muito para o lado do meu pai. Mas eu tinha uma mãe que orava incessantemente por mim. Me lembro das madrugadas quando ela me convidava para orar. E eu, como adolescente, não queria me levantar, porque adolescente tem um cansaço fora de série. Eu queria dormir, mas não conseguia dormir porque as suas orações não me permitiam dormir. Eu colocava o travesseiro na cabeça e tapava os ouvidos, mas não conseguia resistir e não pude escapar da oração da minha mãe. E tudo aquilo que ela orava lá na madrugada, eu estou vivendo hoje. E eu declaro que tudo aquilo que ela orou está se cumprindo na minha vida. Vale a pena você entregar os seus filhos nas mãos do Senhor. Vale a pena você se levantar como um profeta desta nova geração, um profeta do Novo Testamento. Sabe, nós poderíamos falar tantas coisas aqui hoje, irmãos, mas o fato é que o Senhor é aquele que te trouxe aqui para trazer revelação de quem você é em Cristo Jesus. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você é um profeta da nova geração, é um profeta da nova aliança, é um profeta do Novo Testamento. E é importante você declarar a palavra. Por último, encerro aqui. A Bíblia diz que Ezequiel, lá no capítulo 37, recebeu uma incumbência de profetizar. E ele recebeu essa incumbência de profetizar sobre o vale dos ossos secos. E a Bíblia diz que quando ele recebeu essa incumbência, Deus poderia fazer, mas Deus decidiu fazer através da profecia daquele profeta. E a Bíblia diz, então profetizei. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, o Senhor disse, abre a sua boca e profetiza. E eu profetizei, e o Espírito entrou neles, e então se levantou um grande exército. Irmãos, o Senhor está esperando você falar. O Senhor está esperando você profetizar. O Senhor está esperando você abrir a sua boca e entrar em acordo com aquilo que Ele está dizendo, porque a palavra de Deus disse que nele nós temos o sim de Deus, o amém de Deus, e quando você fala, ecoa no céu, e o Senhor está dizendo, é isso mesmo que eu vou fazer. E enquanto você profetiza, vai acontecer. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então eu, se fosse você, eu começava a abrir a minha boca e começava a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, porque Deus escolheu você para produzir um grande milagre nesses dias, um grande avivamento. Algo grande vai acontecer nesta cidade, porque quando o povo se levanta para falar e profetizar, o Senhor está agindo através das suas palavras, aleluia. Eu vim aqui com um encargo no coração para dizer, meu irmão, que você, as suas palavras, elas não estão ficando neste teto. Não existe céu de bronze para você, meu irmão. Os céus não estão fechados para você. Um dia Jesus chegou diante do Rio Jordão para ser batizado e João disse, eu vi
os céus abertos, o Espírito descer sobre ele, permanecer sobre ele, e eu ouvi a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o contentamento e meu prazer. Senhor, o Senhor Jesus está na sua vida, Ele habita em você, e se Ele habita em você, os céus sempre estarão abertos para você. A voz do Pai sempre será: você é o meu filho, você é a minha filha amada, eu tenho prazer em você, e o Espírito Santo está sobre você e permanece em você. Essa é a diferença do profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento, e o profeta que é você do Novo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito visitava, mas aqui no Novo Testamento o Espírito veio para permanecer e ficar. Somos a habitação dele. Hoje ele habita em nós. Ele não vai mais embora, ele não vai sair, ele não visita, ele não vem e vai, ele permanece com você. Ele está aqui nesse culto com você. Amanhã de manhã ele está no teu trabalho, durante a semana ele está com você, no final de semana ele está com você, na tua célula ele está com você. Ele não te deixa jamais, porque ele habita dentro de você. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você é um profeta da nova aliança, aleluia. Fica de pé, meu querido irmão.